A resolução que proibia perguntas não relacionadas às eleições nos questionários dos institutos de pesquisas é revogada pelo TSE. Reportagem em áudio e vídeo, Vitor Brown. O Tribunal Superior Eleitoral volta atrás e anula o trecho da resolução que proibia os institutos de pesquisa de fazer perguntas não relacionadas às eleições. A regra havia sido editada pela Corte no dia 1º de março e gerou uma forte reação. O texto foi considerado subjetivo e poderia impedir questões sobre assuntos polêmicos que estivessem sendo debatidos durante a campanha. Ao justificar a mudança, o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, disse que a lei não pode deixar espaço para dúvidas. A resolução acabou gerando uma incerteza jurídica sobre o seu alcance. A finalidade do tribunal é uniformizar o direito. A finalidade de um tribunal é gerar decisões que não acarretem incertezas e dúvidas. Temos de exarar decisões que sejam imunes de contradições, de omissões. Os outros 6 ministros do TSE acompanharam o presidente Luiz Fux e aprovaram por unanimidade a revogação da regra. O diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, comemorou a decisão. Porque, na verdade, ficava muito difícil, de como eles tinham feito, da interpretação do que seria ligado à eleição e o que não seria ligado à eleição. Então eu vejo que o TSE voltou a fazer justiça e assim todos ganham, principalmente a população que vai ter acesso a outras perguntas que o TSE estava vetando. Na avaliação de Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, o TSE corrigiu um erro ao revogar o trecho da resolução. Em nota, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão disse que concorda com o entendimento do TSE de que o texto geraria incerteza jurídica. O professor Vini, em relação aos institutos de pesquisa, esse recuo do ministro Luiz Fux, porque tinha aquela história de que numa pergunta, por exemplo, sobre corrida presencial ou corrida eleitoral, não podia ter avaliação do governo, não podia misturar essas questões. E o ministro Luiz Fux recuou nessa avaliação. Parece que a resolução não foi muito feliz, vamos chamar assim. Foi muito criticada, né? Foi muito criticada do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é muita regulação no Brasil. É bom lembrar que nos países democráticos não tem nada disso. Com longa tradição, não a nossa, que é curta, não tem nada dessa estrutura. Isso aqui é do Brasil. Claro que para os nossos padrões, aí vamos fazer a comparação, para os nossos padrões foi um avanço ter justiça eleitoral, que é a criação da Revolução de 30. A Revolução de 30 que criou a justiça eleitoral, criou o voto secreto, o Código Eleitoral de 32, 1932. Também o voto secreto e o voto feminino. Foi um grande avanço em 1930 para o Brasil. O Brasil entrou no século XX em 1930. Nós não tínhamos Ministério da Educação, nós não tínhamos Ministério do Trabalho. Mas a Revolução de 30 é fundamental. E também para o processo eleitoral. Claro que aí teve uns percalços, ditaduras, mas aí são outros 500. O que interessa é isso. Quer dizer, nós temos toda essa estrutura. Agora, querer limitar a pesquisa eleitoral também é demais. Não é a limitação do rádio e da televisão. Historicamente, o rádio sempre fez prévias, né? A gente se recorda das prévias da disputa do Jânio com Adhemar. Lembra disso? Sim, claro. Então, o Jânio ganhou apertado com 18 mil votos, uma coisa assim. Isso é proibido. Porque tem que apresentar método de pesquisa. E nós não temos método. A gente manda o repórter. E nunca erramos. O repórter vai na periferia, vai na boca do metrô, traz a informação, coleta a informação, a gravação, entrevista as pessoas, a gente senta na reunião de sala, soma tudo e vai pro ar. E aqui na Jovem Pan, ao meio-dia do dia da eleição, a gente já sabe quem está eleito. A votação ainda vai até 5 horas, mas aqui para nós temos. Mas a gente respeita. Na eleição do Jânio Quadros, eu fui pro ar às 5h21. Depois de somar tudo aqui, falando, a eleição da Erundina. Eu fui 15 minutos depois, a gente estava no ar. Ganhou Luiz Erundina. Nossos telefones quase explodiram aqui na redação. Mas a gente tem essa capacidade, mas como reportagem, como método técnico de pesquisar, não é conosco.